Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, mais um dia, onde nós abrimos o nosso coração para escutar a voz de Deus, a palavra viva e eficaz. É o programa Bíblia no meu dia a dia, é a metodologia da Canção Nova de Léxio Divina. Assim que o Padre Jonas nos ensinou a fazer a leitura orante da palavra, em duas modalidades. A primeira, a gente sabe, não sei se você tem o livro A Bíblia no meu dia a dia, se não tem, adquira na loja.cançãonova.com. Ali o Padre Jonas ele vai ensinar o primeiro método, onde a gente vai descobrir promessa, ordem e princípio eterno. Vamos entender ali depois, né, o que Deus está me falando a partir dessa palavra e como eu vou fazer para aplicar a palavra na minha vida. E depois é o segundo método, que é esse que nós fazemos, que o padre chama da ruminação da palavra. Então a gente lê, mastiga a palavra, vai ruminando e depois colhe aí a mensagem que Deus tem para nós. Então, quero convidar você a abrir o seu coração e junto comigo pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma aí a sua palavra e também o seu caderno de estudos para a gente anotar o texto que nós iremos meditar hoje. Mais um capítulo, Números, capítulo 23, versículos de 1 a 24. Números, capítulo 23, versículos de 1 a 24. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Balaão disse a Balaque: constrói-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e juntos imolaram um touro e um carneiro em cada um dos altares. Depois Balaão disse a Balaque: fica junto dos holocaustos, enquanto eu vou ver se o Senhor vem encontrar-me. Vou contar-te o que ele me revelar. E afastou-se para uma colina sem vegetação. Deus veio ao encontro de Balaão, que lhe disse: preparei os 7 altares, e em cada um deles ofereci um touro e um carneiro. Então o Senhor pôs as palavras na boca de Balaão e disse: volta a Balaque, e assim falarás. Voltando, viu Balaque parado junto aos holocaustos com os chefes de Moabe. Então proferiu seu poema e disse: de Arã me fez vir Balaque, dos montes do Oriente, o rei de Moabe. Vem e amaldiçoa-me, Jacó. Vem e roga pragas a Israel. Como esconjurar a quem Deus não esconjura? Como rogar pragas a quem o Senhor não maldiz? Sim, do alto dos rochedos o vejo, das alturas o contemplo. É um povo que mora isolado, que não se conta entre as nações. Quem pode calcular o pó de Jacó? Contar a 4ª parte de Israel? Possa eu ter a morte dos justos e o meu fim ser semelhante ao deles. Balaque disse a Balaão: o que me estás fazendo? Foi para amaldiçoar meus inimigos que eu te trouxe e tu os abençoaste. E ele respondeu: não devo ter cuidado de proferir o que o Senhor me põe na boca? Segundo o oráculo de Balaão, Balaque disse: vem comigo para outro lugar, de onde possas ver o povo. De onde estás, só enxergaste uma extremidade dele. Não pudeste vê-lo todo. Amaldiçoa-o para mim a partir de lá. Balaque o levou ao campo das sentinelas, ao cume do monte Fasga, à espreita. Depois de construir 7 altares, de molar em cada altar um touro e um carneiro, Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto dos holocaustos, enquanto eu vou lá encontrar-me com o Senhor. O Senhor veio encontrar-se com Balaão, pôs-lhe na boca as palavras e disse: volta a Balaque, e assim falarás. Ele voltou, viu que Balaque estava parado junto aos holocaustos com os chefes moabitas.
Balaque perguntou-lhe: o que disse o Senhor? Então ele proferiu o seu poema e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Presta-me atenção, filho de Sefó. Deus não é homem para que minta, nem criatura humana para que se arrependa. Diz alguma coisa e não a faz. Promete algo e não a cumpre. Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou e não voltarei atrás. Não se prevêem males contra Jacó, nem sofrimentos contra Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele ressoa a aclamação do rei. O Deus que o tirou do Egito tem a força de um búfalo. Não há presságio em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus vai fazer. Eis um povo que se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará sem ter devorado a presa, sem ter bebido do sangue das vítimas. Veja só a continuação do texto que nós vimos no estudo anterior. Balaque chama Balaão, Balaão vai, e aí ele mostra uma parte do povo, eles levantam 7 altares, oferecem lá os holocaustos e Balaão vai escutar Deus. E Deus manda Balaão abençoar. Depois, Balaque, não se conformando com aquilo, volta e diz para Balaão: vamos ali que eu quero te mostrar o restante dessa multidão desse povo. E eles chegam lá naquele lugar, levantam 7 altares, oferecem holocaustos. Balaão vai escutar Deus e Deus vai dizer: eu não sou homem para que minta e nem para que me arrependa do que eu decido fazer. E aí ele comunica a Balaque que não pode abençoar o que por Deus está abençoado e que aquele povo vai conquistar o que Deus prometeu para eles. Veja só, aqui tem algo tão bonito de nós percebermos, né? Quantas vezes Israel errou com Deus? Quantas vezes aquele povo, caminhando ali no deserto, se desviou, se corrompeu, buscou oferecer sacrifício àquele bezerro, depois murmurou, quanta coisa aconteceu. Mas quando Deus perdoa, está perdoado. Deus, ele apaga o pecado. Então, Deus não está preso ao passado de Israel, daquele povo. Deus está, sim, preso, entre aspas, a um povo que ele levantou para ser a sua glória no meio das nações. E esse povo deve ser abençoado e não amaldiçoado. Por isso, eu e você precisamos confiar. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, buscamos um sacerdote para a confissão, nos confessamos, nos colocamos diante do Senhor arrependidos. O que nós experimentamos de Deus é o perdão. Ele perdoa, Ele apaga os nossos pecados. Nós temos uma tendência muitas vezes de ficar preso às coisas do passado. Deus não fica. Se Deus ficasse preso, Ele permitiria que, não é? Olha, esse povo fez tanta coisa errada, e Deus já tinha punido aquele povo, já tinha castigado aquele povo. Quantas vezes? Para que ele se arrependesse, voltasse atrás e aí pudesse perdoar e continuar a caminhada deles. Então, eu e você precisamos estar muito atentos a isso. Deus está falando conosco. E aí, Deus não permite que aquele povo seja amaldiçoado, porque eles se arrependeram, voltaram para o caminho reto e agora estão caminhando na presença de Deus e Deus está com eles e Deus é o abençoador. E é bonito perceber que Balaão obedece, sabendo de todos os riscos que ele poderia ali correr, mas ele obedece a Deus e ele transmite exatamente o que Deus fala. No versículo 19, eu gosto muito desse texto: Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. A palavra do Senhor é eterna. As sentenças do Senhor, os decretos do Senhor são eternos e devem ser observados por nós. Assim como Balaão, ele é para nós a figura que nós devemos imitar. Quando nós ouvimos a palavra, quando Deus nos instrui pela palavra, nós devemos colocá-la em prática, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Deus mostrou, o que Deus revelou, está revelado. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver nesse povo de Deus que Balaque queria amaldiçoar a igreja, perseguida, muitas vezes humilhada,
tantas vezes caluniada, criticada, mas a bênção de Deus está sobre ela. Por quê? Deus abençoou a igreja, Deus quis a igreja. Ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la, derrotá-la. Essa é a igreja do Senhor, abençoada por Deus. Permaneçamos nela, nessa igreja, porque sobre esta igreja está a bênção, como estava sobre o povo do Senhor. Hoje nós temos Leão 14, que é o nosso pai, o nosso pastor, aquele que nos guia. Nessa igreja perseguida, mas abençoada. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Não devo estar apegado aos meus erros do passado. Se me arrependi e me confessei dos meus pecados, perdoado estou e devo caminhar como um homem. Você que é uma mulher, né? Você vai colocar como uma mulher, como um homem livre. A bênção de Deus está sobre a sua igreja e, sendo membro da igreja una, santa, católica, apostólica, romana, estou protegido e abençoado. Não dá para aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida sem aceitar a igreja, onde Ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não poderá vencê-la. Permaneça na igreja, mas também, meu irmão, minha irmã, assuma o perdão de Deus, não fique duvidoso, você se arrependeu, se confessou, não fique preso ao passado, não deixe o diabo jogar o seu passado na sua cara, porque Deus te perdoou e Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Ele te perdoou e Ele não voltará atrás. E a bênção dele está sobre a igreja perseguida, sobre a igreja católica, sobre a igreja que Ele edificou sobre a rocha. Vamos rezar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, agradecendo ao Senhor por palavra tão direcionada para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui para agradecer porque nós fazemos parte de um povo abençoado, mas também para renunciar a qualquer tentação que venha de me manter preso ao meu passado, que já foi redimido, que já foi justificado, esse passado que o Senhor mesmo perdoou, mediante o meu arrependimento, mediante a penitência, mediante essa experiência da confissão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou. E se até hoje eu estava preso ao passado, eu estou tomando posse dessa grande libertação, que a palavra do Senhor direcionada à minha vida me faz experimentar, da mesma maneira na vida desses meus irmãos. E uma outra coisa que eu te peço, me faça caminhar debaixo da autoridade da Igreja Católica, porque é nela que está a sua bênção e é a partir dela que eu caminharei e permanecerei abençoado. Amém. Nunca saia da igreja, ainda que os homens te decepcionem. O Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, jamais te decepcionará. E Ele é o Senhor da igreja. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.